Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje, quarta-feira, e o nosso querido amigo Laranjão quis aprontar mais uma aí, aumentando a tarifa sobre o aço e ferro. Então a gente vai explicar para vocês tudo sobre essas novas tarifas aí que o Trump tá querendo colocar aí, né? Na verdade, já colocou, tá começando a valer a partir de hoje. Quais serão os efeitos disso na economia brasileira? Então, o tema do vídeo de hoje é o novo tarifaço do Trump. Bem, gente, antes de tudo, eu ia pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, para vocês não perderem nenhum conteúdo toda semana aí, de terça a sexta-feira aí, sempre às 2 horas da tarde, um vídeo novo no canal, explicando alguma coisa de economia brasileira, economia internacional ou economia em geral, para vocês ficarem bem informados de tudo que está acontecendo aí no Brasil e no mundo. E o grande assunto desse dia de hoje aí é a tarifa que o Trump está impondo, né, sobre produtos de aço, ferro e alumínio de todo o mundo. Você já tinha uma tarifa de 25%, e agora a tarifa está aumentando para 50%, ou seja, tudo aquilo que for importado em relação a aço, a ferro e também a alumínio vai ter então uma tarifa de 50% de importação, que torna quase que inviável a importação desses itens aí para os Estados Unidos. De maneira geral, a gente já explicou isso, inclusive, em um vídeo aqui que está nesse canal. Se vocês quiserem procurar lá, é o vídeo que fala aí sobre o tarifaço do Trump, aí, que na primeira vez que ele começou a ameaçar isso. E basicamente o que ele está querendo é o seguinte: ele quer fortalecer a indústria nacional dos Estados Unidos. Não é à toa, inclusive, que ele fez esse anúncio em Pittsburgh, que é a cidade do aço dos Estados Unidos. Então ele está querendo aí fortalecer a indústria norte-americana numa tentativa, vamos dizer assim, bem de maneira meio chula, numa tentativa de fazer um processo de substituições de importação, que nem aconteceu na América Latina aqui nos anos 60. O grande problema disso é que isso aí, primeiro, que é muito danoso. Nesse setor, pelo menos, você tem indústrias que já existem, né? Não é que nem ele está querendo fazer com outras indústrias de tecnologia, como a Apple, que você teria que criar todo um pátio produtivo de produtos. Pelo menos nesse caso, o setor de aço existe nos Estados Unidos, é um setor até que bem relevante. Mas mesmo assim, mesmo sendo um setor que existe, e até faça um certo sentido se você for pensar num processo de substituição de importação, isso não é um negócio que acontece rápido, tá, gente? É um negócio que demora, que é custoso e que tem custos bem elevados. Para um país em desenvolvimento na época, no Brasil dos anos 60, que era um país aí subdesenvolvido até pelos termos do Celso Furtado, você até fazia sentido você fazer isso, porque você era um país assim que precisava de algum nível industrial para ser competitivo. Os Estados Unidos, eles estão tentando fazer isso, mas já sendo desenvolvidos, vamos dizer assim, segundo os termos econômicos. Então, você fazer isso com uma população que já tem um nível de rendimentos elevados é muito custoso, porque você vai gerar inflação, pode gerar falta de produtos no mercado, porque você vai desbalancear toda a cadeia produtiva aí dos Estados Unidos. Lembrando que a siderurgia, o aço, o ferro e o alumínio é quase que a base de todos os produtos feitos na indústria geral. Então, encarecendo o preço de aço, de ferro e de alumínio, você vai encarecer quase que todo o produto industrializado nos Estados Unidos. Então isso aí vai ser um tanto quanto chocante, vamos dizer assim, para a economia norte-americana. O efeito disso vai ser um aumento considerável ou de preços, né, ou uma falta de produtos mesmo no mercado, porque não é que os caras automaticamente, por causa dessa tarifa, eles vão começar a comprar aço somente dos Estados Unidos, até porque os Estados Unidos não conseguem, nesse momento, suprir toda a cadeia de aço, ferro e alumínio com o pátio industrial deles. Eles teriam que fazer investimentos e aumentar a produção de aço,
lá dentro. Então vai ser um tanto quanto danoso isso aí, principalmente no curto prazo. E eu não sei se nesse mundo de hoje existiria paciência para aguentar que todo esse processo mature no longo prazo, assim, e de forma tão agressiva quanto está sendo feita. Então, esse é o primeiro problema. Vamos começar a falar um pouco aí do que está acontecendo aqui em relação a essa tarifa aí do aço. Se a gente for pegar quem são os maiores exportadores de aço para os Estados Unidos, a gente só está falando de aço aqui agora, tá? O Canadá é o maior produto, é o maior vendedor de aço para os Estados Unidos, com 5,08 milhões de toneladas por ano vendidas para os Estados Unidos. O Brasil com 3,88 milhões de toneladas. O México com 2,7 milhões de toneladas. A Turquia com 0,33 milhões de toneladas e a Índia com 0,66 milhões de toneladas. Se a gente for pegar o quanto que foi isso aí em valores em dólares, só no ano passado o Brasil vendeu em ferro e aço juntos 4,67 bilhões em aço para os Estados Unidos, isso daí em valores monetários. Então é um choque bem grande, né, que a gente tem aí nesse momento aí, porque tudo isso passa a ser tarifado a partir desse momento. Então é um grande volume de receitas que serão tarifadas e que provavelmente no médio prazo vão parar de ser vendidas para os Estados Unidos porque a tarifa começa a ficar abusiva. Para vocês terem uma ideia, o Brasil ele é o segundo maior exportador de aço, mas também de aço e ferro. Se a gente for pegar o total de importações de aço e ferro que são realizadas para os Estados Unidos todo ano, desse total, 24,2% das importações de aço e ferro dos Estados Unidos são feitas pelo Canadá e quase 15% são feitos pelo Brasil, maior que o México, inclusive, de 10,1%, Coreia do Sul com 5,9% e Alemanha com 4,6%. Então é um volume muito grande que o Brasil exporta de aço para os Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, tudo que os Estados Unidos produzem de aço não dá para o mercado interno. 25% do aço que os Estados Unidos utiliza hoje são importados para os Estados Unidos. Então você vê o tamanho do buraco que a gente está começando a entrar com essa tarifa, porque vai afetar muito a produção de aço e ferro do Brasil, principalmente pensando aí nas exportações. Porque se a gente for pegar, o que a gente tem aqui de exportação de aço aqui no Brasil? Do total que a gente exporta de aço, quase 48%, 47,9% das exportações de aço que o Brasil realizou foram dos Estados Unidos. Pra você ter uma ideia, o segundo lugar é a China. A China é uma das grandes produtoras de aço, uma das maiores indústrias siderúrgicas do mundo. E a gente só exporta 10,7%. Então, para onde a gente vai mandar essa produção excedente? A gente vai colocar isso no mercado interno? Vai ser isso que vai acabar acontecendo? A gente vai conseguir fazer com que o mercado interno pegue esse aço que não foi exportado? Provavelmente a gente não vai conseguir pegar tudo. A gente teria que ter um aumento da produção industrial gigantesca para conseguir absorver todo esse excedente de aço e ferro que vai começar a surgir. Vai achar outros países para conseguir fazer isso? É uma quantidade muito grande. Então, muito provavelmente você vai ter, principalmente no médio prazo, quando começar a acabar os contratos de importações, porque isso daí não é imediato, né? Então você tem contratos que têm que ser seguidos, até mesmo se esses contratos forem quebrados, até as cadeias produtivas serem reorganizadas, isso daí vai demorar um tempo. Então não é tão imediatamente que vai acontecer isso. Então, isso aí tem um potencial de reduzir consideravelmente a nossa produção de aço, principalmente no médio prazo, porque se a gente não tem demanda desse aço, a indústria vai parar de produzir, simplesmente, isso é óbvio. Você pode ter um desemprego no setor de aço, é um setor de alto valor agregado, setor que emprega com uma rentabilidade elevada, então pode ser um grande problema para a economia brasileira
esse problema de aço. E quem que vai se ferrar mais com isso? Vamos ver aqui, ó, tem um gráfico aqui para mostrar quais são os maiores produtores de aço do Brasil. 94% da produção de aço está no Sudeste. E olha aqui, ó, Minas Gerais, ele produz 9,34 milhões de toneladas de aço por ano. Rio de Janeiro, 8,62 milhões de toneladas. Espírito Santo, 7,05. São Paulo, 2,35. Então a turminha que fica colocando o bonezinho do Trump, que fica I love you Trump, que fica afagando o Trump, a gente nem precisa falar quem são essas pessoas aí, todo mundo sabe aí que governadores a gente está falando, são dos estados que vão mais se ferrar por causa das tarifas do Trump. Você vai ter grandes problemas na indústria de aço de Minas, de São Paulo. Se a gente for pegar, inclusive, aí, quais são as empresas que mais vão ser afetadas, vão ser empresas principalmente de São Paulo, porque a maior exportadora de aço do Brasil, que é a ArcelorMittal, ela tem a sua maior produção de aço feita em São Paulo e no Espírito Santo. Então São Paulo vai sentir bastante. Minas, por mais que produza aço, boa parte dessa produção de aço também é feita para atender o mercado interno. A ArcelorMittal é uma empresa que exporta muito. Então Minas vai se ferrar bastante. Minas vai sentir muito essa produção de aço que deve cair muito, bem consideravelmente. A gente está falando de uma queda assim, em termos assim de quase de crise de setor que pode acontecer. E São Paulo também vai acabar acontecendo. Então você vê aí que o pessoalzinho que fica aplaudindo o Trump, I love you Trump, é o que mais vai se ferrar. Parece que o pessoal esquece aí que ele tem que governar um estado, em vez de ficar fazendo aí palhaçada de circo aí para ficar agradando bolsominion maluco. Mas é isso. Então o que a gente tem aí de resumo é que você tem que muito mesmo do aço que é produzido no Brasil é vendido para os Estados Unidos. Essa mudança não é imediata porque tem contratos a seguir, mas no médio prazo a tendência é que não se compre mais aço do Brasil. Nos Estados Unidos isso provavelmente vai gerar ou uma falta de produtos no mercado, porque você precisa aumentar consideravelmente a produção de aço lá, além de um aumento de preço de quase todos os bens industriais. E aqui no Brasil você vai ter uma queda vertiginosa no setor, que vai afetar principalmente Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Então, apertem os cintos aí, porque o Laranjão aprontou bem aí dessa vez aí. Vai ter muito efeito com essas tarifas que são basicamente impeditivas de você fazer importações para os Estados Unidos. Exportações para os Estados Unidos e os Estados Unidos de importar aço. Tá certo, gente? Bem, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo de hoje. Se curtiu, já dá o like aí. Se não curtiu, se esperou até agora aí para saber se gostava do canal e se inscrever, se gostou, se inscreve. Quer algum comentário extra aí? Coloca aí nos comentários aí para eu falar com vocês depois. E a gente se vê então amanhã com algum novo tema econômico aí. Vamos ver o que vai acontecer nesse mundo aí, que de tédio a gente não morre, né? Então, gente, um grande abraço e até a próxima.